Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Boa tarde para você que sintoniza o AM 1330. Está começando mais uma edição do Jornal da Terra nesta quarta-feira, dia 31 de julho de 2013. Jornal da Terra, edição número 145, diariamente monitorando a região. Esse microfone aqui tá meio caído, hein, cara? Olha só, eu ergo ele vai baixando devagarinho. Ele vai baixando. Não façam, vocês que estão aqui no estúdio, não riam. Já tem gente fazendo correlações aqui. Vamos seguir aqui. Monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro e prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da ignorância. E onde não há informação, mora a especulação. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. E você que ouve rádio, pensa que as coisas são tudo certinhas assim dentro do rádio, né? Você imagina que ninguém sacaneia ninguém brinca, aí de repente a haste do meu microfone começa a descer aqui, aí pronto, já vi dentes para todos os lados aqui. Esses são os destaques da edição 145 aqui do Jornal da Terra. Cadastro para cartão Barueri começa amanhã, 1º de agosto, e num primeiro momento esse cadastramento vai ser feito na aldeia de Barueri. Região Oeste fecha acordo coletivo para piso de R$ 1.200 às empregadas domésticas. Acidentes com motos crescem 8% na rodovia Castelo Branco. Estão abertas as inscrições para curso de tapeçaria ecológica no Parque Chico Mendes, em Osasco. Jandira realiza a primeira edição do Prefeito Atende Você. A Secretaria de Saúde de Osasco apresenta a programação da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Carapicuíba, do meu amigo Marcos Agostinho, recebe Sebrae Móvel e Sebrae Visita. Vacinação antirrábica começa no dia 5 de agosto em Osasco. Secretaria da Mulher de Barueri abre inscrições para cursos gratuitos. Mais uma manchete. Osasco recebe a 5ª caminhada para alertar sobre posse responsável. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5h03 em São Paulo, 5h03, uma boa tarde para você que está conosco aqui no AM 1330, você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues. A partir de agora, você fica muito bem informado sobre as principais notícias da região oeste da Grande São Paulo. E, como sempre, aqui no estúdio, com os meus convidados, emitindo um comentário aqui ou ali, comentando, dando a leitura deles para o que está acontecendo. Olha, de novo o microfone aqui, ó. De novo, ele quer fazer o povo rir aqui. Olha só. Acho que agora vai. E hoje, tenho muito orgulho de dizer, estou recebendo aqui um dos primeiros colunistas. Eu acho que eu vou precisar de uma chave de fenda aqui. Ou vou ter que dar um susto no negócio aqui. Estou recebendo aqui um dos primeiros colunistas do programa, desde o início conosco, Marcos Agostinho. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Terra. Boa tarde, Rodrigo Lobo, boa tarde, ouvintes da Rádio Terra. Estamos aqui para conversar mais uma vez dentro da coluna. Você não sabe, mas precisa, tudo aquilo que não se deve. Política, religião e futebol, Rodrigo. Eu diria que hoje, como você vê aqui, é muito mais que uma coluna, né? A sua coluna semanal.
Você a faz já o quê? 6 meses já, né? Aproximadamente isso já, 6 meses, 5 meses. 5 meses nós já fazemos, desde Olha, eu vou pedir pra você falar um pouquinho mais perto do microfone, Marcos. Aí, deixa eu ver. Melhorou agora? Opa, agora podemos ouvi-lo. E o Marcos está desde o início conosco, a coluna onde ele traduz os números das pesquisas, ele que fundou e dirige o Instituto MAS. O que foi? O que aconteceu aqui? Ah, não, fica tranquilo aqui que eu me ajeito aqui, fica sossegado. E hoje o Marcos está aqui conosco, além de falar de pesquisa, e o cara sempre vem muito bem preparado para falar de números de pesquisas, vamos falar dos outros temas do cotidiano. Então, obrigado por conhecer esse espaço aqui em Osasco, um espaço humilde, mas para receber os amigos aqui. Muito obrigado, Marcos. Também está aqui comigo, está sempre conosco aqui, quando não esquece da gente, está sempre conosco aqui. Às vezes a gente esquece, Gustavo, mas não é por mal não, viu? Eu sei disso. O Gustavo, você conhecia Marcos Agostinho? Não conhecia pessoalmente, é um prazer conhecê-lo pessoalmente, Marcos. Já ouvi muito falar de você, já ouvi a sua voz várias vezes e já soube muito da competência do seu trabalho e do seu instituto por diversas vezes também. Muito obrigado, eu que agradeço essa deferência. Estamos aqui hoje trabalhando juntos aqui. Um prazer muito grande. Bom, junto com esses dois amigos aí, primeiro que eu fiz essa brincadeira porque na semana passada o Gustavo não pôde estar aqui, aí nós conversávamos, ele, esqueci, né? O pior que eu esqueci mesmo, eu estava em São Paulo e crente que era terça-feira, e sossegado, tranquilo, aí 5 e pouco da tarde, o Rodrigo, cadê você? Eu falei, já cortamos seu dia lá, mas de resto tá tudo bem, tudo tá? Bem, não né? tô magoado. Cortou o salário? Cortou o salário? Não, tudo bem. Marcos e Gustavo, eu sei que já estamos na quarta-feira, o Papa já vão embora, mas como a gente ainda percebe alguma repercussão na mídia em geral e também nos e-mails que chegam aqui no Jornal da Terra, eu queria, pelo menos para que vocês partilhassem a impressão de vocês em relação à figura do Papa Francisco, essa passagem dele essa semana que ficou no Brasil. Eu sou um cara carola, não escondo de ninguém. Na segunda-feira parece que estava faltando alguma coisa, assim. Parece que alguém muito próximo tinha ido embora. Eu vou começar com o Gustavo, Marcos, porque o Marcos, inclusive, tem alguns números importantes para falar dos porquês. Por que algumas palavras do Papa foram... por que dessa Jornada Mundial da Juventude? Por que mobilizar a juventude católica? E primeiro eu queria ouvir o Gustavo dizer o que você achou do Papa Francisco, do argentino, que a gente tem o costume de brincar muito que não gosta de argentino, né? Eu acho que, inclusive, muitas pessoas já brincam que o Papa Francisco já fez o primeiro milagre, né? Ele fez todo mundo gostar de um argentino. Então, é o primeiro milagre que ele conseguiu fazer. Mas eu acho que, além de tudo, ele é uma pessoa, um ser humano muito carismático pela simplicidade dele e pelo o próprio carisma dele. Ele é um cara fantástico, ele é um cara simples, humilde, e que é muito difícil, mesmo, acredito que eu sou um católico, não muito praticante, mas acredito que mesmo os não católicos simpatizaram muito com a figura dele, e ele fez questão de andar em carro popular, de não ter luxo, de estar junto com o povo ali, sabe? Ele trocou o Solidel com uma pessoa ali no Papa Móvel. Exatamente. Sabe? É um negócio que você não vê, não viu isso em nenhum outro Papa. Inclusive João Paulo II, que foi considerado um dos papas do povo. Sim. Nunca teve uma atitude dessa. Longe. Sabe, ele beijava o chão, mas eu acho que beijar o chão foi uma atitude maravilhosa naquela época, mas acho que o que o Papa Francisco fez nessa visita ao pouco Brasil, tempo, né? Em uma semana, ele conseguiu mudar muita coisa aqui, assim, de opiniões em respeito à Igreja Católica, principalmente, e gostei muito da entrevista dele, inclusive na volta no avião para o Vaticano, em que ele falou, inclusive, dos gays, que se o gay procura Deus, quem é ele para negar? Sim. Sabe? Então ele ele está com uma visão, acho que uma visão bem mais aberta, uma cabeça mais aberta, apesar da idade, mas ele tem uma cabeça bem mais aberta, e um negócio que
a ideia dele é modernizar bastante a igreja para acompanhar os novos tempos, que eu acho que isso é necessário. Eu sou um cara que já militei até muito mais, mas me considero um militante da igreja, mas eu diria assim que a igreja se comunica muito mal. Eu já fui até retaliado dentro da igreja por isso, a igreja se comunica muito mal. Papa Francisco se comunica muito bem. Essa grande surpresa para boa parte das pessoas e da mídia também, quando o Papa diz, olha, se ele é gay, quem sou eu para julgá-lo? Isso está no nosso... É o meu celular que está tocando? Tá vendo? Exatamente. Deixa eu ver aqui, depois vamos falar. Eu deveria ter desligado já, não tem perdão, isso não, tá? A gente aprende um dia, eu sou novo de rádio ainda, um dia a gente aprende que deve desligar os celulares quando entra para o estúdio. Mas isso está lá no Catecismo da Igreja Católica, que é um conjunto de normas muito importante para os católicos, que receber, acolher essas pessoas como qualquer outra pessoa, porque, enfim, não tem que diferenciar. Só que a grande diferença, Gustavo e Marcos, é que nenhum Papa até hoje aceitava sequer ser questionado sobre isso. E nenhum teve a coragem de assumir. Isso, e vinha um porta-voz, sempre vinha lá um cardeal porta-voz, e dar uma informação, às vezes meramente até num texto, ou quando falava numa frase, para dizer, olha, isso não cabe dentro da igreja, alguma coisa do gênero. Mas no Catecismo da Igreja Católica é muito claro em relação ao acolhimento. Então, o que o Papa falou, para mim, não foi nenhuma surpresa. A surpresa foi dele vir de viva voz e até agradecer a repórter depois, muito obrigado por ter feito essa pergunta, que me parece uma bela característica do Papa Francisco, é que ele quer falar. Não é isso, Marcos Agostinho? Exatamente. Não lhe parece que ele é um cara que quer falar bastante? Não, sem dúvida. O que fiquei sensibilizado, fiquei bastante... que me chamou muita atenção, foi a organização do Vaticano, a preparação do Papa, porque parecia que esses 5 meses de papado, ele conviveu no Brasil. Porque ele falou diretamente às massas, ele falou com temas muito atuais, né? Então, quando ele falou para o jovem ser revolucionário, quando ele falou para os padres, né, para os religiosos saírem da paróquia e ir para a rua, o mês passado, o que nós vimos mais no Facebook era hashtag vem pra rua. Sim, né? sim. Quer dizer, vem pra rua você também. Quer dizer, isso, fazendo uma análise, que é a minha profissão, que é do marketing político, da sociologia, o marketing político, ele não tem só o sentido vulgar do marketing político eleitoral. Sim, aquela coisa pejorativa, né? Quando nós falamos de política, nós estamos falando de disputa de poder. E hoje, o cenário que nós vivemos hoje é uma disputa do poder, entre aspas, do espaço das religiões. Se a Igreja Católica está perdendo parte do seu público para os evangélicos, indo para a rua disputar como é feito, né? Se você vê as outras religiões batendo de porta em porta, vendendo aí o despertar, ou chamando as pessoas com panfletinho, parece-me que é isso que o Papa está falando. Pessoal, vamos para a rua. Mas como que nós vamos fazer isso? Eu preciso ter teologia para fazer isso? Não. Ele citou na missa de domingo, eu não me lembro do evangelho, que foi, não sei se é Mateus. Não foi Lucas. Então, ele disse o seguinte, resumindo, né? Que ele fala das 3, que eram 5 palavras, mas disse que eram 3 palavras. Mas, resumindo é o seguinte: ide sem medo. Isso. Jovem, seja revolucionário, ele falou no momento, ide sem medo. Porque para evangelizar, para conquistar, para disputar espaço político evangélico, você não precisa ter uma formação teológica, você precisa ter a convicção que Jesus é o Salvador e que Deus é o Pai, e que assim nós vamos conseguir melhorar a vida, sobretudo dos jovens, para tirar das drogas, para diminuir a criminalidade, que nós vimos no Rio de Janeiro, 4 milhões de pessoas aproximadamente circulando e pouquíssimas ocorrências policiais. Muito pouco. Pouquíssimas ocorrências policiais. Então, nesse sentido, o Papa e a organização do Vaticano está de parabéns nesse sentido, Rodrigo Lobo. Eu acho, assim, eu fiquei fascinado com esses dias que eu fiquei lá, exatamente por isso. Vou dizer mais, eu vi gente na missa de envio, vi evangélicos lá. Então, nós, sabendo das diferenças teológicas e sabendo
que para o evangélico muito da liturgia católica é nada, não representa nada para eles, e de uma maneira tranquila dizer isso, essas pessoas estavam lá muito para ver, entre aspas, o espetáculo, né? Tudo centrado na figura do Papa Francisco, mas estavam lá por isso. Então eu nunca tinha participado de uma Jornada Mundial da Juventude, eu fui para efeito de trabalho mesmo, embora seja um já cara quase que... um ancião, né? Na idade, praticamente. Tecnicamente, se for olhar minha falta de cabelo, então, nem se fala. Aí, pronto. Cada dia que eu olho uma foto minha, eu me surpreendo. Como estão meus cabelos, estão indo embora. E rio muito. O lado bom é que eu rio muito na sequência. O Marcos Agostinho já raspa geral, né, Marcos? Já raspa geral porque ele não tem jeito. Já que o telhado já foi... Há muito tempo. Diz que se cabelo se fosse bom, não nascia lá. Não tem problema. Calma lá, vamos voltar pro papo aqui que tá mais leve aqui o assunto. Eu tenho um amigo que inclusive trabalha no grupo, na Rádio Kiss, diretor da Rádio Kiss, o Evaldo Vasconcelos, que já trabalhou nessa emissora aqui há muito tempo, começou nessa emissora aqui, quando ainda era nos 1500 kHz, e ele dizia, quando começou a dar uma falhada aqui, mas ainda ostentava uma vasta cabeleira, ele falou assim, o pior, Lobo, não é quando acabar geral, o pior é quando tiver um pouco. Esse é o problema. Você não sabe o que faz, é igual dívida, né? Quando você tem uma dívida, você não tem dinheiro nenhum, você não se preocupa. Agora, quando vem só um terço daquilo que corresponde, você tem que pagar, aí é uma dor de cabeça danada. Com certeza. Aí vem a música do Fantástico, você já não dói, né? É verdade. Mas voltando ao papo, eu diria assim, que ele... esse pedido para que o jovem vá à rua, o Marcos até tem aqui, o Gustavo tem uns números de pesquisas aqui, que mostram que onde a participação do catolicismo entre os jovens é muito menor que a média, inclusive, o que eu diria que é mais preocupante. E eu diria, evidentemente, as jornadas mundiais da juventude, elas são sim uma campanha de fomento entre os jovens no mundo inteiro. E aqui no Brasil há uma preocupação, entre aspas especial, mas depois que o Marcos falar dos números, eu quero dizer a minha interpretação do que essa coisa de o catolicismo perder pessoas para os evangélicos. Eu vou dar a minha visão disso aí. Ela é evidente nos números, mas para mim tem um lado muito positivo. Mesmo sendo católico, eu deveria até ficar teoricamente preocupado. Para mim, muito pelo contrário, para mim tem um lado muito virtuoso disso tudo. Agora vamos falar de números, que você tem números. Essa pesquisa de onde? De que instituto? Nessa pesquisa aqui, eu separei os dados da pesquisa que nós fizemos na região oeste da Grande São Paulo. Do Instituto MAS. Exatamente. Do Instituto MAS fizemos uma pesquisa, nós já comentamos bastante aqui sobre esses números. Mas a quarta PRM. Exatamente. Tá. Pesquisa regional de mercado, e apontamos os números aqui sobre a religião. Então, só para lançarmos luzes sobre pontos bastante significativos, que a jornada da juventude em si, ela já foca a juventude. Agora, dentro desse discurso do Papa, a preocupação dele é a seguinte, que dentre aqueles que têm de 16 a 24 anos, 41% declararam católicos aqui na região oeste da Grande São Paulo, quanto que a média é de 49%. Certo. Então, se no geral, na região inteira, 49% se declarou católico, dentre os jovens de 16 a 24, caiu. Apenas 41% se declararam. Na região como um todo, 14% declararam que não tem religião. Dentre esses jovens de 16 a 24, 19% disseram que não tem religião. E entre aqueles que declararam evangélicos, 33% no geral se declararam evangélicos. E, dentre os 16 a 24 anos, 36% se declararam evangélicos. Eu entendo o que você diz, que existe um lado virtuoso nessa questão, que não é uma perda. Analisando, o que eu sinto é o seguinte, o jovem ele quer sim buscar uma saída, ele quer buscar a religiosidade. E ele vai buscar isso onde? Naquele espaço onde ele tem mais acolhimento para isso. Onde tem mais música. Por exemplo, foi tudo maravilhoso. Só que onde a organização do Vaticano, no meu entendimento, voltado para o jovem, deveria ter inovado e não perderia em nada, foi quando se anuncia o evangelho, nas cerimônias mais importantes, e foi explicado por um padre que estava comentando, que é aquela
aquele tom muito monocórdio, aquela coisa meio monótona, aquela fala muito pausada, sendo que numa igreja evangélica, quando se anuncia o evangelho, por exemplo, é uma exaltação, as pessoas elas vibram mais, parece que elas até participam, prestam mais atenção na anunciação do evangelho, né? Na leitura do evangelho. E aquela fala, né, daquele padre, não sei, acho que era o padre falando, e Mateus disse e tal, aquela coisa meio sonolenta, exatamente. E o Papa, ao demonstrar essa abertura de que, olha, vamos acolher os gays, quem sou eu para julgar? Então eu estou entendendo o seguinte, o que não for dogma, sim, ele vai procurar dar uma limada, vamos assim dizer. E dentre umas coisas que já pode mudar, essa liturgia ser mais alegre, mais vibrante. Por isso que você detém mais o mais velho, que se declara católico. Sim, 60% daqueles acima de 45 anos se declararam católicos, contra 49%. 10 pontos percentuais a mais dos mais velhos acima da média se declararam católicos. Então, a renovação da igreja passa necessariamente pela renovação dos seus rituais, de linguagem. E num gancho disso que você falou, vem aí também o Padre Marcelo. O motivo do sucesso do Padre Marcelo, que é um padre católico, mas que ele fez músicas, etc. e tal, ele conseguiu puxar juntando uma multidão. Esse número que o Marcos falou e que você está falando agora, o Padre Marcelo faz parte de uma corrente chamada Renovação Carismática. Exato. Que ela, além, né, e eu sou um militante também da Renovação Carismática, que além das missas, tem os grupos de oração. Os grupos de oração se assemelham muito aos cultos. E é onde tem muito esse louvor, essa coisa inquietante, essa coisa. Ânimos, né? Isso. Então, a renovação ela é cerca de 25% de todo o catolicismo apenas. 25%? 25%, em média. Isso varia também. No Rio de Janeiro, esse índice é maior, assim como o índice de evangélicos no Rio de Janeiro é idêntico ao de católicos, 50% mesmo, dividido. Lá no Rio de Janeiro, ou seja, o Rio de Janeiro é um estado, é a cidade, no caso a grande Rio de Janeiro, ali, né? É a região mais pentecostal do país. Porque tem as igrejas neopentecostais que dividem com o catolicismo e tem esses 25%. Tem uma porcentagem maior. Teve um governador neopentecostal também, né? Quem? O Garotinho. Teve isso. Então, muito para a força política, exatamente. Uma coisa leva a outra e outra coisa leva a outra. Sim, e são muito fortes, né? Tem figuras do movimento pentecostal, das igrejas neopentecostais lá, muito fortes, como Silas Malafaia, tem aquele pessoal lá do... O próprio senador da Universal. Sim, o pessoal da Universal muito forte. Então, é uma coisa à parte. Mesmo lá, o catolicismo também... A porcentagem do pentecostalismo na Igreja Católica também é maior. Lá não tenho números, mas é maior. Agora, o que o Marcos falou é verdade. Embora entraríamos no debate, olha, cabe ou não cabe mexer na liturgia, mas efetivamente o jovem que não está absolutamente centrado, que quer ser ganho, né, vamos dizer assim, que quer ser católico mesmo, ele evidentemente não se acomoda nessa linguagem gregoriana, sim. Essa coisa morna, eu diria até. E uma coisa que o Papa disse numa entrevista no Fantástico também é que a igreja ela tem que ser mãe. E que você não vê a mãe de longe. Sim. A mãe tem que pegar no colo. E que falou que está faltando muito isso, da igreja pegar no colo as pessoas e abraçar. É por isso que ele falou, nós perdemos muitos fiéis por causa disso, porque as outras igrejas dão esse abraço, mesmo que muitas vezes há um abraço falso, até isso palavras minhas, não dele. Alguns abraços de urso. Alguns um abraço de urso, né? Que eles estão trazendo você obrigado, né? Vendendo a fé, né? Outros abraços por trás. Mas às vezes o abraço aquele abraço amigo, aquele abraço carinhoso que a Igreja Católica ou outras igrejas até poderiam dar para acolher esses irmãos, essas pessoas, esses fiéis, a igreja perdeu em dar esse abraço.
Não, de fato, tem muito a que ser observado, em especial a linguagem com o jovem. Eu fiz parte durante um bom tempo de um movimento de evangelização de jovens, e quanta barreira não encontramos na hora de dialogar com o clero a respeito de música eletrônica, de rock and roll dentro da igreja. Vocês não têm ideia do que nós ouvíamos. Ouvíamos absurdos do tipo rock and roll é coisa do demo, e daí vai por baixo. Mas isso de lá para cá mudou muito, já há uma evolução. Hoje a gente tem, até nesses eventos aí da jornada, tá constante a presença lá da banda Rosa de Saron, que é uma banda de rock pesado, católico e pesado, e aí já muda um pouco a coisa. Mas evidentemente que eu acho que tem 2 pontos, que é no louvor e na comunicação. Eu sou católico, tá? Talvez até alguns dos meus amigos pessoais vão ouvir agora, não vão gostar do que eu vou dizer, mas eu acho que os evangélicos estão ainda muito à frente, saíram lá atrás, eles têm mais expertise nesse aspecto. A igreja realmente, a postura de algumas figuras do clero, essa postura de príncipe, fez com que, porque na igreja católica é assim, os leigos, nós leigos, somos importantes, mas nós somos secundário. Exatamente, nós somos comandados, nós temos uma hierarquia e respondemos ao clero. E muitas vezes, isso varia de lugar para lugar, o clero nem sempre ajuda nesse trabalho de evangelização. A gente vai retomar esse tema. Eu só queria fazer um giro de notícias pela região e já nós voltamos. Hoje aqui no Jornal da Terra, estou com Gustavo Buitron, nosso amigo, também desde o início dessa jornada aqui do Jornal da Terra, sempre trazendo as notícias da política de Santana de Parnaíba. Aliás, ele está me prometendo que tem novidades essa semana ainda lá. E temos aqui o Marcos Agostinho, amigo também, sempre traz aqui a sua coluna Você Não Sabe Mais Precisa, diretor e fundador do Instituto MAS. Voltamos já, depois de mais um giro de notícias, 5h27. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Na próxima segunda-feira, dia 5 de agosto, inicia no município de Osasco a vacinação antirrábica para cães e gatos. Serão mais de 100 postos de vacinação disponíveis em todos os bairros da cidade até o dia 17 de agosto. A ação é gratuita. Ocorrerá sempre das 9 horas da manhã às 4 da tarde, sendo um dia em cada bairro. As informações sobre os locais podem ser obtidas pelo telefone 156. Além dos 115 postos itinerantes, haverá também os postos fixos, todos os dias no quartel da Defesa Civil, de segunda a sexta-feira, na rua José Júlio 333, no Jardim Sindona. Além do Centro de Zoonoses na Avenida Lourenço Belloli, 1480, no Parque Industrial Mazei. A vacinação não acontecerá aos domingos e os responsáveis devem levar os animais ao posto com coleira, guia e focinheira, no caso de animais de grande porte. Vacinar os animais contra a raiva faz parte da posse responsável, que inclui também outros cuidados, como fornecer alimentação adequada e água, passeios sempre com coleira e guia e cuidados com a saúde. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. A Secretaria de Saúde de Osasco, por meio da Maternidade Amadora Aguiar, prepara ampla programação para a Semana Mundial do Aleitamento Materno 2013, que acontece de amanhã até 7 de agosto. O objetivo é informar sobre os benefícios de alimentar o bebê em seus primeiros meses de vida, exclusivamente com leite materno. Outra finalidade é oferecer apoio à mãe lactante e convocar governos e centros de saúde para que estimulem o cumprimento dos 10 passos para uma amamentação bem-sucedida, principalmente para melhorar a duração e os índices de amamentação exclusiva no Brasil. No sábado, dia 3 de agosto, acontece na região central de Osasco a 4ª Caminhada da Amamentação, seguida da 2ª Oficina de Aleitamento Materno. A caminhada terá concentração às 8h30 da manhã no estacionamento da Escola de Artes César Antônio Salvi.
que fica na Avenida Tenente Avelar Pires de Azevedo 360, ao lado da Biblioteca Monteiro Lobato, no centro, e segue até a Faculdade Anhanguera, localizada na Avenida dos Autonomistas 1325, onde às 10 horas da manhã terá início a segunda oficina de aleitamento materno. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Uma pausa na discussão da mesa com os meus amigos Gustavo Buitron e também o Marcos Agostinho. Deixa eu chamar aqui o nosso repórter de esportes aqui no Jornal da Terra para falar da agenda esportiva. Como estão as coisas? Como é que ficou? Você sabe do resultado do jogo de São Paulo até agora? Ainda não, né? Ainda não. Já a gente pegou o resultado. Não teve nenhum rojão aí e deve estar perdendo, né? Importante saber de quanto, né? Mas enfim. Vamos lá, boa tarde, Rodrigo Lobo, boa tarde aos amigos do Jornal da Terra. A equipe do Barueri já está com um técnico novo. Quanto tempo será que dura isso? É o Serginho. Bom, se não ganhar, são 3 jogos só. É, né? O Vampeta não está dando moleza para essa turma, não. Assim como o Toninho Moura também veio do Grêmio de Osasco. Saiu do Grêmio de Osasco, foi para o Grêmio Barueri. Já passou pela Portuguesa e pelo Audax. A missão dele é difícil, hein? Está em penúltimo lugar na Série C. Precisa ganhar e sábado é no Rio de Janeiro contra o Duque de Caxias. Geralmente jogo difícil lá. Boa sorte, Serginho. Brasileiro Série B. O Palmeiras venceu em casa por 4-0. Assumiu a liderança. Valdívia segue jogando muito. Acertou agora, acho que curou, sarou das artroses que ele tinha. Foi até convocado para a seleção chilena. Tá bem. A Série A, os jogos de hoje. Portuguesa versus Criciúma no Canindé às 19h30. De técnico novo também a Portuguesa. Também de técnico novo. Ponte Preta vai a Curitiba enfrentar o Curitiba às 21 horas. E o Corinthians pega o Grêmio aqui no Pacaembu às 21h50. E ontem também, Lobo, o Felipão convocou a seleção. A base praticamente a mesma campeã da Copa das Confederações. Quer falar quem foi os convocados? Vamos lá? Vamos. Júlio César, o Jefferson, os goleiros, zagueiro, Thiago Silva, Davi Luiz e Dante, laterais, Daniel Alves, Jean, Marcelo e Maxwell. Esse é a novidade. Paris Saint-Germain. Isso, volantes, o Fernando, Hernanes, Luiz Gustavo e Paulinho. Meias, Oscar, Lucas, Bernard, que também está quase vendido já também. Sim. E os atacantes, Fred, Neymar, Jô e o incrível Hulk. O incrível Hulk. Tem disposição, hein? Tem. Tem bunda e disposição, né? Bunda. O homem tem demais, hein? Exatamente. Esse amistoso vai ser no dia 14 de agosto contra a Suíça. Por hoje é só. Na sexta temos o nosso secretário de esportes de Itapevi, o Joaquim Henrique, e com o Thiago. O Thiago, técnico do handebol. Isso, e a agenda do final de semana. E vamos tentar um contato para falar com a Patrícia Chepa, que é atleta do handebol de quadra de Itapevi e que foi convocada para a seleção brasileira de handebol de areia, é a melhor do mundo, na verdade. Está na Colômbia, ela está fazendo treinamento. Está no Rio Grande do Norte treinando, se preparando para ir para a Colômbia. Acho que amanhã já vai, né? Dia 1º já vai, porque dia 3 acho que já inicia lá o campeonato. Então, no final de semana já tem jogo do Campeonato Mundial. E nós temos hoje a melhor do mundo nas quadras e também na areia, né? Que bom, né? Que legal. Um abraço, Jefferson. Já acabou seu tempo. Até mais. São 5h33, acabou o tempo do Jefferson. Senta lá, fica longe agora. Vamos continuar falando aqui. Eu estava olhando aqui, Jefferson, Marcos Agostinho e Gustavo Buitron terminou 2-0 pro Bayern. Tá bom, tá ótimo. Tá bom, eu acho que tá bom. São Paulo, perder de 2 é a mesma coisa que São Paulo ganhar de goleada. Você tava falando que tinha quanto por cento de posse de bola do Bayern? Tinha 78-22 no primeiro tempo. E que o Rogério Ceni fez os milagres. Uns 4 milagres, de 12. Ataque contra a defesa. Sabe que eu jogo meio campo? O rachão meio campo. 5 milagres. Um ele tá em campo. Né? Humorista. Quem pode fazer piada aqui sou eu só, tá? Já falamos de religião, futebol, agora vamos ver a parte de política. Vamos falar aqui. Bom, gente, esse é o Jornal da Terra, aqui no AM 1330, depois de falar de esportes, depois de falar do Papa, a passagem
do Papa. Só para resumir, eu vi tanta gente falando assim, pô, fiquei apaixonado pelo Papa. Você ficou apaixonado pelo Papa, o Gustavo Buitron? Eu fiquei, o Papa realmente me cativou. Certo. E você, Marcos Agostinho? Eu fiquei apaixonado pelo marketing político do Papa. Eu sabia que ele ia falar isso. Fantástico. Mensagens direcionadas, isso é impossível fazer sem pesquisa, ou análise de dados muito precisa. Com certeza. É o que a gente... Não, essa é a igreja moderna que eu, como católico, quero enxergar. Vou mandar meu currículo pro Vaticano. Boa, boa. Marcos Agostinho, Gustavo Buitron comigo aqui no Jornal da Terra. E o Gustavo, Marcos, traz sempre aí as boas novas da política lá de Santana de Parnaíba. Aliás, como eu sei que você é muito amigo de frequentar a casa e tudo dos Césares, ouvi dizer isso. Não, isso é... Dos Césares. Isso é de Mármore César e de... Como é o nome mesmo do Elvis César. Elvis César. E também da primeira-dama? Elizabeth César. Não César. Não E do conheço. secretário lá? Eu costumo manter um... Não, mas não tem problema ser amigo. Tem problema ser amigo? Não, porque às vezes o pessoal pode confundir que Não, mas no meu trabalho, ser amigo às vezes Não, significa ser amigo. você poder favorecer alguma Mas situação. você tem uma certa amizade. Tem as pesquisas que foram feitas, que eu fiz em Santana de Parnaíba, nas eleições de 2012 e 2008, foram para o grupo do César. Então, eu ia pedir o seguinte, nós estamos aqui, e isso a gente percebe também nos e-mails que a gente recebe, estamos tentando contato, eu imagino que eles estão evitando ir falar, embora a gente veja no Diário da Região sempre os Césares falando muito lá. Ontem teve uma entrevista coletiva, inclusive. Uma coletiva que foi uma piada, né? A gente nem é convidado para a coletiva. Inclusive eu tive acesso a essa coletiva, foi uma... Mas qual foi o mais um tiro no pé. Vamos falar dessa coletiva, mas eu queria pedir ao Marcos, que nós queremos aqui, porque ao mesmo tempo que tem gente que ouve o jornal, que manda e-mail e que é partidário do Silvio, mas também tem gente escrevendo e que votou nos Césares e que defende a administração. Então, às vezes passa para essas pessoas que nós aqui no jornal não damos espaço à atual administração, ou porque o Mármore César vai ser afastado, enfim, o futuro é indefinido. Não, então nós estamos tentando, desde que esse programa existe, conseguimos, o único secretário da cidade que conseguimos falar foi com a Fátima, secretária de Turismo, de Cultura. Fátima Muro. E Fátima Muro, exatamente. Com ela conversamos, estivemos lá no Carnaval, cobrimos o Carnaval, fizemos reportagem lá, enfim. Mas de lá para cá tentamos falar com o secretário de Saúde, depois saiu, secretário de Governo, tentamos muito, não há nem resposta. Presidente da Câmara também, nem resposta. Então, às vezes, para você que está ouvindo, sabe que nós continuamos tentando. Estamos aqui nesse momento, inclusive, falando com o Marcos Agostinho, que vai fazer uma tentativa, porque esse espaço é plural, é importante. Agora eu estou aqui como defensor dos Césares, né? Não. Queridos ouvintes, eu apenas faço pesquisa na região de Santana, tive contatos nas eleições, enfim, onde eu pude orientar. Humildemente, eu cantei, mesmo estando atrás nas pesquisas, até julho, a última pesquisa que eu fiz foi em julho. Nós cantamos a bola, não só para o César, mas também, de maneira até irônica, falei com o secretário de comunicação da época do Silvio Peccioli, dizendo que eles haviam feito a maior besteira do mundo, que é uma gestão política para caçar o Elvis César, porque isso era entendido como a luta de Davi contra Golias. Então eles vitimizaram, quer dizer, se alguém responsável pela eleição do César, chama-se Silvio Peccioli e seu staff. Que vitimizou o Elvis. Exatamente. Eles jamais ganhariam a eleição se eles não tivessem... porque o povo julgou o seguinte, estão caçando ele por isso, mas esse grupo fez pior. É esse que é o raciocínio da população. Então, mas você vai levar a nossa... eu sei que a sua relação é comercial, está muito claro, mas, na verdade, esse programa não consegue nem falar com os caras. Então, você pode, em algum momento, conseguir falar, olha, o pessoal lá do Jornal da Terra quer dar espaço Mas eu não tenho, você se engana, eu não tenho esse contato todo. E também tem mais 2 dias aí para dar espaço. Não,
Agora o que eu posso fazer é o seguinte, eu tenho alguns amigos de imprensa que tem um pouco mais de contato. Alguns desses que estiveram na entrevista coletiva de ontem, por exemplo, têm acesso. Inclusive... E o Gustavo tem mais dados sobre isso. Então, e agora... eu não sou muito bem visto. Eu até era do grupo do César, mas... Agora vamos para o outro lado. Você falou que mais 2 dias de gestão Marmo César em Santana de Parnaíba. Atenção, você que é morador de Parnaíba, e eu acho uma coisa muito legal em Parnaíba, que a cidade, seja de um lado ou de outro, está muito dividida a coisa, e as pessoas militam muito nas redes sociais lá. Sem dúvida. Muitos grupos de discussão, acho muito legal. Então, o que você, Gustavo Buitron, o que você tem de informação sobre esse tal documento, o acórdão, que nunca para? 2 meses que nós estamos falando desse documento aqui, cadê esse tal desse acórdão? Hoje, acabou o recesso do TSE. Volta amanhã? Não, acabou hoje, voltou hoje. Voltou hoje. Tá? E hoje foi publicado no site do TSE que o acórdão foi para publicação no Diário de Justiça Eleitoral, no DJE, e vai ser publicado no dia 2 de agosto, sexta-feira. Sexta-feira, depois da manhã. Depois de amanhã está publicado o acórdão. Tá, só para a gente entender, então, num primeiro momento, aqui seria até legal a gente ter batido um papo com a doutora Karina, mas eu não tinha essa informação, então não combinei com ela. Nesse primeiro momento, esse documento deve indicar o afastamento do prefeito. Ele vai indicar e dizer o que vai acontecer. O que foi definido na sessão plenária do TSE, que é o indeferimento da candidatura do prefeito César, que foi cassada a candidatura dele. Então ele não estava apto a concorrer à prefeitura em 12 de outubro do ano passado. Certo. Então isso vai ser comunicado ao TRE de São Paulo. O TRE de São Paulo comunica ao juiz eleitoral da região aqui, que seria de Barueri, e Barueri comunica ao prefeito que o diploma dele vai estar sendo cassado e ele tem que deixar a prefeitura imediatamente. Tá. E aí assume o presidente da Câmara? Depende, porque aí cabe ao TRE e ao juiz eleitoral interpretarem um acórdão e decidirem se há um novo pleito, se há uma nova eleição, e marcarem esta nova eleição. Se ocorrer isso de ter uma nova eleição, assume o presidente da Câmara, interinamente como prefeito, que é o filho do prefeito, o Elvis César, assume interinamente até a eleição e tem a nova eleição, e aí em até 45 a 60 dias. Ou já dá posse anula-se os votos do Marmo César na eleição e dá posse ao segundo colocado, no caso Silvinho Peccioli, que seria o mesmo caso que aconteceu em Osasco com o Celso Giglio. Certo. Os votos tornam-se nulos e o Silvio passa a ter 90 e tantos % dos votos, com o segundo lugar a Rosinha. Eu não sei, com o passar do tempo, se alguma coisa precisaria pedir para a doutora Karina Cufa ler esse documento, mas ela apostava em quase 100% que vai ser marcada uma nova eleição. Olha, eu acho muito difícil... Você tem um questionamento sobre uma nova eleição, né? Porque já teve casos neste ano, teve em Cananéia, por exemplo, foi uma situação bem parecida com essa, e outras localidades no Brasil, onde a justificativa para ter novas eleições é pelo fato daquele que foi o segundo colocado não ter tido os 50% dos votos. Ou, no caso daquele que perdeu as eleições, que ganhou as eleições, né, que vai ser cassado, teve mais que 50% dos votos. Então, mas aquela coisa de cabeça de juiz, a gente não sabe exatamente o que acontece. Até porque a mesma juíza, se não me engano, quem deferiu a candidatura dele, foi a mesma que deferiu a candidatura dele lá. Quer dizer, esse pedido foi julgado agora, mas ele já foi julgado anteriormente na instância municipal, estadual, como César apto para disputar as eleições. Agora, o pior de tudo é o seguinte: caso tenha novas eleições, engraçado, o César poderá concorrer às eleições. Você entendeu? Tem esse detalhe, poderá, por quê? Uns dizem que pode, outros dizem que não. Poderá, porque é o seguinte... Agora eu sei uma coisa, se houver novas eleições, o César vai pagar a conta. Isso já está definido. Ah, sim, a custa da eleição, que seria em torno de 3 a 4 milhões de reais, tem que ser bancado pelo César.
Pelo César. Agora é engraçado, né? Ué, imagina, de onde ele vai tirar? Ele é o motivo da eleição ter sido cancelada. Nossa, mas isso é Agora, estranho. E é uma coisa louca, ele vai fazer né? empréstimo no BNDES. Não, mas é uma coisa louca. Você é o motivo da eleição ser cancelada, você tem que pagar uma nova eleição e você pode concorrer de novo. É uma loucura. É uma loucura. O que eu havia sugerido até no outro programa com o Rodrigo Lomo, né, que na mesma Rádio Terra, nessa coluna aqui, eu havia sugerido para que o TSE, enfim, cartório eleitoral do Barueri, enfim, ou de Santana, fizesse uma campanha de esclarecimento da população. Primeiro, por que foi cassado, o que é deferido, o que é indeferido, o que é acórdão, o que significa isso, explicar. Porque se você não pode concorrer a uma eleição porque você foi cassado, como é que você pode? Eu sei, porque já caducou, porque na época... nessa eleição ele não estaria sob a égide da ficha limpa, porque nesse momento ele já seria ficha limpa. A partir de março agora. É uma loucura isso, tem que ser explicado. Inclusive tem outra coisa também, porque está em vias de ser julgado agora, em meados de agosto, o Elvis César. Sim, que foi descassado, né? Na verdade ele não foi descassado, ele foi uma manobra política feita este ano, para que ele fosse absolvido de ter sido cassado ano passado, que não tem validade nenhuma, inclusive. Uhum. E ele vai ser agora julgado pelo Superior Tribunal Federal, uhum, pelo STF, sobre a cassação. E se for condenado, ele perde o cargo também, porque ele ganhou o cargo com uma liminar no final do ano, que ele tinha os votos anulados, ele não tinha sido eleito. No final do ano, inclusive que ele conseguiu recuperar a cadeira dele com uma liminar, e essa liminar, eles seguraram a liminar por 30 dias, inclusive eu estava ainda como vereador na época, eles seguraram essa liminar por 30 dias na manga, uhum, para que não fosse contestada essa liminar, e como não foi contestada, eles disseram, tá vendo, não contestaram essa liminar, então quer dizer que nós temos a razão. E aí deferiram a candidatura dele. Agora você imagina o seguinte, você imagina se o César de fato for cassado, sai nesse acordo dizer que vai ter uma nova eleição, por exemplo. Você imagina que ele não vai entrar com uma liminar de Vênus, Marte, Júpiter? Vai, com certeza. Desembargador disso, daquilo. Sim. Porque se eu vou gastar 3 milhões e meio para fazer uma nova eleição, eu gasto 1 para pagar o melhor advogado do mundo, Márcio Tomás Barros. Ou seja, vai enrolar até a eleição de 2016. Não, gente, com certeza. Deixa eu colocar aqui, só para você concluir, colocar aqui um amigo que está na linha, até que ele desiste e desliga o telefone, porque ele é um cara bravo. Então vamos colocar ele na linha aqui, está no telefone. Danger Soares, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Você ia desligar o telefone, não ia? Você falou agora pro Jefferson que ia desligar. Eu estou aqui ouvindo toda a discussão aí, estou achando muito bom. Está aqui conosco o Marcos Agostinho e o Gustavo Boitron, que estava dizendo dessa questão da possível cassação do Elvis César, né? Isso. Então, aí eu te interrompi na hora que Não, é que pode existir uma cassação, não sei se haverá ou não, isso vai caber ao Superior Tribunal Federal. Então vamos aguardar, porque pode ocorrer aí também a cassação, se houver novas eleições e o Elvis estiver na prefeitura, a cassação de um segundo prefeito em menos de 3 meses. Eu peço licença, inclusive, para dar o meu boa tarde para o meu amigo Dange. Tudo bem, Dange? Boa tarde. Boa tarde, Agostinho. Tudo bem, Marcos? Tudo tranquilo, graças a Deus. Estamos aqui lembrando aqui que você é do mesmo partido do secretário de governo de Itapevi, que foi vice-prefeito em Santana de Parnaíba. Então, você deve ter informações ou mesmo uma posição a respeito dessa situação aí do acordo que sai sexta-feira, não é, Danger? Então, eu estive conversando com o Pedro hoje, né? A expectativa dele é muito boa, né? Ele está achando que deverá assumir diretamente, sem haver novas eleições. Esses caras têm informação de cocheira, viu? Olha, o Pedro diz isso para você e o Gustavo dá um sorrisinho aqui, vai lá. Então tá 2-1, hein, Danger? Né? Tá bom, mas ele tá muito feliz, tá muito otimista, né? E segundo algumas informações que ele também tem alguns contatos. O Pedro é advogado, né? E a família dele também e parentes, né? Tem alguns contatos e ele expressa pra gente isso, que tá muito confiante e assumir direto, né? Ele tá confiante assim nos mesmos níveis que ele estava no sábado antes da eleição, não? No dia 5 de outubro, não?
Não, aí já é outra conversa, né? Aquilo ali foi um acidente, né? Aconteceu vários acidentes, né? Em São Vicente, por exemplo, aconteceu um acidente também, né? A gente estava em São Vicente, o PSB, estava lá na véspera da eleição com 70% da expressão de voto e tomou uma rasteira lá do menino lá, né? Logo então, em São Vicente, né? Logo em São Vicente. Né? Depende de qual pesquisa dava 70%. O Jamil também dizia, e tava com 70-30 também lá, né? É uma barba. Mas o Marcos Agostinho é o homem das pesquisas, né? Então ele entende. Sabe mais do que eu. Se você soubesse como são feitas as pesquisas e as linguiças, meu amigo, você não comeria linguiça. É verdade. Ô, Danger, ontem o Jefferson Miro tirou você do programa. Onde nós tivemos entrevista com o professor Paulinho, também amigo do Marcos Agostinho aqui. Esse amigo mesmo. Isso, porque ele me disse isso. Ele acabou de me dizer que não é amigo do Césares, mas do Paulinho, professor Paulinho, presidente da Câmara da Itapevi, ele é amigo, muito amigo. E ontem nós fizemos aquela entrevista e eu queria, rapidamente, que o nosso programa está terminando, que você dissesse, você que é o cara que fala da política de Itapevi aqui no Jornal da Terra, do trabalho que o Paulinho está tendo, dessa reconstrução administrativa lá da Câmara, tendo que colocar para fora, tirar os cargos comissionados, substituir por gente que está concursada, um trabalho duro, né, Danger? Com certeza, né? É um trabalho, é uma questão muito difícil, tem que ter um pouco de maestria nisso aí, né? Mas o Paulinho é um grande administrador. Tive a oportunidade de trabalhar com ele na Secretaria de Educação, quando ele foi secretário, e ele é um grande administrador, isso aí ninguém pode negar, né? E ele está com muita proximidade de todos os vereadores e estão conseguindo passar esse entendimento para os outros vereadores, né? Para não ficar aquela tensão, né? Então está tudo sendo feito na maior tranquilidade possível, né? Com a maior tranquilidade possível. É claro que gera alguns... o pessoal fica descontentamento, sem dúvida. Porque os cargos de comissão da Câmara, ele acaba servindo para fazer alguns acordos até partidários, né? Verdade. E aí quando você perde esses cargos, você cria uma fissura na base do vereador, você cria uma fissura entre o vereador e o partido. Então tudo isso aí tem que ser bem administrado. Ele está fazendo muito bem esse papel, né? E estamos acompanhando de perto, conversei com ele esse dia, né? Ele está bem tranquilo. E também com a questão dos concursados entrando também, também uma dificuldade também, né? Se lidar com um funcionário concursado dentro da Câmara, né? É uma coisa que quase em lugar nenhum acontece, né? É a coisa quase que inédita. Verdade. É assim, mas tem muito vereador, os vereadores vão demorar, até pela novidade, pelo inusitado da coisa, demorar para acostumar. Você, Gustavo Buitron, já foi vereador, de repente você tem que receber no seu gabinete alguém concursado, tá lá justa e honestamente, mas não é alguém que você conhece, então você vai ter que tomar cuidado com o que você fala dentro do gabinete. Não tem uma parada assim? É complicado. Inclusive justo, mas complicado. É justo, mas complicado. Eu acho que pode até ter concursados, mas você tem que ter alguns cargos de confiança dentro do gabinete que tem que ser comissionados. Eu concordo. Exatamente. Tá certo? Porque tem certas coisas, assim como chefe de gabinete ou assessor nível 1, que seria o assessor de mais alto nível, tem que ser de extrema confiança. Aí, se você colocar o secretária, o motorista, aí tudo bem ser concursado, que não tem problema nenhum. Mas o trajeto do vai e volta, disse muita coisa, fala-se muita coisa, não tem que tomar... Tome cuidado com motoristas também. Motorista sabe muita coisa. Aliás, a radical da palavra secretária vem de segredo, né? Exato. Secretária que guarda os segredos. Exatamente. Exatamente. O Danger, pra gente encerrar, me diz aquele puxão de orelha que você comentou comigo hoje pela manhã, que você queria dar no professor Paulinho, a respeito do trânsito que não é livre dentro da Câmara, do acesso difícil aos vereadores lá. Eu recebo muita gente o tempo todo lá na prefeitura, né? E a gente acaba encaminhando algumas pessoas para a Câmara, não tem jeito, né? Até porque o trato lá é diferente, né? Não tem tanta burocracia. A gente acaba dando com alguns vereadores alguma demanda. E o pessoal reclama muito que chega na Câmara, não consegue não consegue chegar ao gabinete do aos vereador. gabinetes. Tem que passar por uma triagem, tem que deixar documento, o secretário lá, o recepcionista tem que ligar no gabinete, pedir autorização para deixar o camarada subir. Então é uma burocracia. Enquanto na Assembleia Legislativa,
O cara entra direto, o cara vai lá e vai direto no gabinete do deputado dele. Não precisa ficar pedindo para ninguém para entrar e nem para sair, né? Afinal de contas é a casa do povo. E a Câmara também é a casa do povo. E anteriormente era liberado o acesso. O cidadão chegava, subia no gabinete do seu vereador, conversava com o vereador, ia no outro vereador, tinha acesso liberado. E quando o Sérgio Montanheiro entrou, o Sérgio Montanheiro decretou essa nova norma, de que tem que ser triado, tem que ter uma triagem, tem que selecionar quem sobe, quem não sobe. Criou uma burocracia, né? Mas o Sérgio, a gente espera tudo, né? O Sérgio Montanheiro é uma pessoa que, do meu ponto de vista, é retógrado, né? Então isso aí é normal. Mas o Paulinho é um cara... o Paulinho a gente já vê que é um cara mais progressista, né? Então eu não sei por que continuar ainda dessa forma. Acho que ele poderia avançar nesse sentido aí e derrubar essa determinação, né? Deixar o povo entrar na Câmara. Tá feito. Na casa do povo, né? Tá feito. Você deu o seu pito no presidente da Câmara de Itapevi. Danger, muito obrigado pela participação. Sempre bom conversar com o amigo. Sexta-feira, vamos ter aqui o secretário de Esportes de Itapevi e provavelmente vamos incomodar você novamente, tá bom? Tá bom, Rodrigo. Um abraço. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Terra. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Buitrão. Até mais. Um abraço. Um abraço. Boa tarde, Danger. Jó, é o seguinte, nesse ponto o Danger tem razão. Na Assembleia você entra e vai direto lá. Inclusive, sem querer te cortar, mas já cortando, né? Na Câmara de Parnaíba existe também uma triagem na entrada, mas é só para identificação de quem está entrando, que é necessário, mas o acesso é livre. Não existe catraca, não existe nada. O acesso é livre, mas existe uma identificação e é avisado o gabinete que está subindo uma pessoa. Só mesmo para ter um filtro só ali. Para ter um filtro. Para não ficar igual a igreja ali que o cachorro entra, sai, né? Exatamente. Ou como aqui a portaria da Rádio Terra também, né? Eu queria... Ninguém entra e sai à vontade não, porque você tem os dois seguranças ali que eu vou te falar. É verdade. Hoje, primeira vez que o Marcos Agostinho veio aqui no estúdio de Osasco e o negão quase voou em cima dele e me liga, ó, tem um cachorro aqui, você pode me ajudar aqui? Um não, dois, né? O Gustavo já passou, agora já estou acostumado contigo. Agora já estou acostumado, já mando passear e vamos embora. Olha, gente, o que é? É só te falar um negócio da entrevista de ontem, do César, é só um negocinho bem rápido. Que na entrevista de ontem muita gente ficou revoltada com uma declaração que o prefeito César deu, dizendo que os jovens de Parnaíba estão por aí cheirando cocaína. Eu vi isso. E mais uma... Foram no geral? No geral. Então, foi nos jovens no geral? No geral. Então foi mais um tiro no pé. Foi mal. Do prefeito César. Olha, eu tenho certeza que ele não quis dizer isso, mas ele disse. Então ele se comunica às mal? Vezes, ele se comunica mal. Às vezes ele quer falar uma coisa e ele não sabe talvez se expressar e na hora de falar sai uma coisa diferente do que ele queria dizer. Mas ele disse exatamente isso e deixou muita gente revoltada. Então é até uma dica para o prefeito e futuramente ex-prefeito César, para às vezes medir um pouco as palavras, que até na hora você vendo o vídeo, tá no Jornal Comunicação, no Facebook, se você quiser pode entrar no YouTube do Jornal Comunicação, tem entrevista na íntegra. O vereador Elvis, ele faz do lado com a cabeça, negativamente com a cabeça, na hora que ele fala isso, inclusive. Gente, Marcos Agostinho, diga, meu amigo, está terminando o programa. Eu agradeço mais uma vez estar participando com vocês aqui, os ouvintes da Rádio Terra, confraternizando com os amigos aqui, falando sobre política, futebol, religião. Muito bom, Revelo. Com certeza voltarei mais vezes, né? E fica aqui estabelecido aqui uma Coca Light, ao posto com meu amigo Gustavo, que saindo o acordo haverá novas eleições. E se eu venho aqui, eu pago essa Coca Light. Tá certo. E vai ser tão disputada quanto a outra eleição. Com certeza. Né? Mas é uma excelente oportunidade para que todos os lados tenham humildade. Aliás, todos têm que ter. Dilma tem que ter humildade, todos os políticos têm que ter humildade, inclusive o Silvio Pescioli, que tem que aprender que eleição não ganha na véspera, ganha no dia. Gustavo Beltrão, um abraço, muito obrigado. Um abraço a todos, muito obrigado pela presença aí. Bom, tá terminando aqui o Jornal da Terra, tá chegando meu amigo Ademir Laurenti, o som de sucesso. O Jornal da Terra tá de volta amanhã às 5 da tarde aqui no AM 1330, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da ignorância. Um abraço, paz e bem, não esqueça, onde não há informação mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.